começou na Terra, mas em Marte. Ah, pode ser de Marte, é? É uma teoria que pode revolucionar totalmente a nossa visão sobre a vida na Terra. Aqui é o controle. Iniciar lançamento. As expedições de George Bernstein. Estou viajando pelos Estados Unidos para investigar a fascinante teoria de que a vida na Terra veio de Marte. O homem sempre foi fascinado por Marte, o planeta vermelho. Com o nome do deus romano da guerra, Marte tem sido o cenário favorito de livros e filmes de ficção científica. Algo está acontecendo com as crianças de Marte. E desde 1965, quando a nave Mariner 4 registrou as primeiras imagens de outro planeta, muitos cientistas levantaram a seguinte teoria: se a vida não surgiu aqui na Terra, pode ter vindo de Marte. O debate sobre o que é a vida divide os biólogos há séculos. A definição mais aceita é que sejam células com material genético e capacidade de se reproduzir, transformar alimento em energia e evoluir através da seleção natural. Mas são organismos capazes de sobreviver mesmo na ausência de luz solar e oxigênio que tem abalado o nosso conceito sobre a vida. Para explorar a teoria de que a vida começou em Marte, vamos começar com 3 perguntas específicas. Primeiro, a vida pôde existir no passado de Marte? Segundo, se a vida existia, como chegou à Terra? E terceiro, podemos encontrar evidências dessa vida hoje? Pode ajudar se conhecermos melhor Marte. Então aqui vai uma lição sobre a história do planeta vermelho, que remonta a bilhões e bilhões de anos. Há 4,6 bilhões de anos, os planetas recém-formados do Sistema Solar eram incandescentes e totalmente inadequados para a vida. 800 milhões de anos depois, a Terra finalmente esfriou bastante para permitir a existência da vida. Mas muitos cientistas acreditam que, por ser menor, Marte esfriou mais rápido. Portanto, pôde sustentar a vida antes que esta existisse na Terra. No que diz respeito ao ambiente em Marte, não existe consenso, mas há 2 teorias dominantes. E vou investigar a possibilidade de vida em ambas. Segundo alguns cientistas, Marte era um planeta quente e úmido. Eles assinalam a existência de vales fluviais e sugerem que chovia e havia água em estado líquido no planeta há mais de 3,7 bilhões de anos. Mas outros afirmam que Marte era um lugar seco e congelado, tal como é hoje. Como é improvável que a vida brotasse numa superfície tão inóspita, os cientistas sugerem que se procure sob a superfície. Primeiro, vou explorar a teoria de que o ambiente em Marte era frio e seco. E para achar um lugar frio e seco na Terra, vou ao subterrâneo. A astrobióloga Penny Boston e sua equipe fizeram uma descoberta espetacular numa caverna, que alguns acreditam ser semelhante ao ambiente de Marte no passado. Oi, Penny. Oi, Josh. Como vai? Bem, prazer em Bom vê-lo. dia. Em 2007, a nave Odyssey fotografou 7 cavernas na superfície de Marte, chamadas de 7 Irmãs. Formas de vida no interior dessas profundas fissuras no planeta precisariam ter uma capacidade especial, a de sobreviver sem luz. Tenho que usar equipamento de proteção para acompanhar Penny numa viagem de 12 horas dentro da caverna. Vai precisar de luvas. Ela afirma ter encontrado provas de que a vida pode existir em um ambiente tão extremo. Para que as luvas? Por 2 motivos. Um é proteger suas mãos e o outro é proteger as formações da caverna e o leito da rocha dos ácidos orgânicos e óleos em sua mão. É um ambiente frágil? Sim, é um ambiente bastante frágil. Ao contrário dos ambientes na superfície, não se recupera do mesmo modo. Então, os danos na caverna são muito mais duradouros. Tô pronto. Vamos? Vamos lá, claro. A caverna que Penny e eu vamos visitar é muito especial. E por isso ela é muito vulnerável à ação de vândalos. Então, a pedido dela e de seus colegas, eu não vou revelar sua localização. Só vou dizer que eu estou em algum lugar do Novo México. Considerada a mais longa caverna contínua do mundo, é tão especial e tão protegida que não só nunca foi filmada antes, como talvez nunca seja aberta à visitação pública. Agora estamos entrando... Sim, é aqui. Na caverna? Esta é a caverna. Rumo ao desconhecido.
Penny e eu vamos descer dezenas de metros abaixo da superfície até o local da incrível descoberta. Mas chegar lá não vai ser fácil. Deve ser para isso que servem as joelheiras. Cuidado com as mãos no teto. Muito cuidado com a superfície. É bastante delicada. E também é linda. Qual é o nome disto? São espeleotemas. Espeleotemas. São depósitos minerais. Muito comuns em cavernas como esta, os espeleotemas se formam ao longo de dezenas de milhares de anos. E embora sejam belos, sei que vamos ver outros ainda mais magníficos. Tem uma coisa que atrapalha muito. É a superfície ser tão escorregadia. Olha só ali embaixo. Dá pra ver que todo mundo escorregou, porque isso aqui parece argila. E nestes espaços apertados, onde precisamos de apoio, fica muito complicado. Mas fora isso, tudo bem. Alguém brincou demais na lama. Como não queremos transportar micróbios de uma parte da caverna para outra, Penny pediu que eu pagasse os meus pecados limpando minhas botas. Mas vale a pena. Tá aqui. Peguei. Obrigada. De nada. É um prazer para mim. Antigamente, pensava-se que a vida não podia existir sem luz. Mas nas últimas décadas, biólogos descobriram micróbios raros que contradizem essa teoria. Um dos aspectos importantes das cavernas na Terra é que a subsuperfície é radicalmente diferente da superfície. E isso nos permite notar a grande diferença entre o interior da crosta de um planeta e o exterior, pois as condições são totalmente diferentes. E os cientistas comparam estas cavernas com as de Marte? Sim, estamos muito interessados nas cavernas de Marte e suspeitamos que haja muitas cavernas semelhantes a esta, com materiais insolúveis nas rochas. Aqui é a área de preparo? Sim, é o vestiário. Tá. Para proteger a caverna de contaminação, tudo e todos, além deste ponto, precisam estar totalmente limpos. Eu acho que está bem preso. É preciso conservar o ambiente para as pesquisas científicas. Agora, nossa jornada até o chamado Rio Nevado pode prosseguir. Mas não é um rio, como estão pensando. Vamos pisar no plástico aqui. Aí está ele, o Rio Nevado. É maravilhoso. Não é lindo? É? Rio Nevado. O Rio Nevado não é um rio de água, mas de cristais de calcita, que são compostos de carbonato de cálcio. Descoberto em 2001, é o maior rio de calcita da Terra. A estrutura Parece uma couve-flor. É, couves-flores, pequenas e grandes. Mas é um cristal. Sim, é um mineral cristalino, a calcita. Há muita calcita em cavernas, mas esta tem uma textura muito incomum e é o exemplar mais extenso já encontrado no mundo. E por mais lindo que ele seja, não é por causa do rio que vocês estão aqui, não é? Não. A primeira vez em que vi eu pensei, uau, é magnífico. Mas aí eu comecei a olhar as paredes. Sei. E é isso que faz meu coração bater mais forte. O que é isso aqui? Sim, esse material preto e viscoso. Quando eu vi isso, achei que podiam ser micróbios. O que? Essa parte branca aqui? Não, isso é o leito de calcário. É o material preto que cobre as paredes aqui. Sei. Em algumas áreas é bem espesso, em outras fino. Parece fuligem. Parece, mas é uma fuligem viva. Microbiólogos já descobriram mais de 3 dúzias de espécies de micróbios antes desconhecidos. Estas descobertas pegaram todos de surpresa e são muito importantes. Isso está vivo? Está vivo, sim. Sei. É uma mistura de lama e argila. Mas o mais interessante é o conteúdo de metal, que é do que se alimentam as formas de vida. Tá, então as paredes estão vivas. Pois é, estão vivas. Segundo Penny, estudar formas de vida em locais onde não deveriam existir, como aqui na escuridão permanente, é importante porque ajuda os cientistas a entenderem como a vida poderia ter se mantido num ambiente como o das cavernas Sete Irmãs em Marte. Vamos lá, eu raspei um pouco. Veja só como é fino nesta área. Queremos saber se o material fino tem organismos diferentes do material espesso.
Pronto. Está vendo? Você pode colocar a tampa para mim? Claro, pronto. Perfeito. Ótimo. Nós os recolhemos e agora vamos incubá-los no escuro. São organismos quimiotróficos, ou seja, alimentam-se de um nutriente químico. Nós nos alimentamos de materiais orgânicos, mas eles não precisam disso. Na verdade, os organismos quimiotróficos, ao contrário dos fototróficos, não precisam de luz para gerar energia. Conseguem obtê-la através de uma reação química no escuro. E num ambiente frio e seco como este, estão prosperando. Então, isto que eu estou vendo aqui é o que está nas paredes. Ah, é sim. É. E estão vivos, satisfeitos nas profundezas frias do nosso planeta. E não poderiam estar em outro lugar. Adaptaram-se a este ambiente. Incrível. É. Estou no oeste americano examinando a possibilidade de que a vida na Terra tenha vindo de Marte. Formado há 4,6 bilhões de anos, o planeta vermelho dividiu os cientistas em relação a seu ambiente no passado. Alguns dizem que era seco e frio. Para outros, era quente e úmido. Estou investigando a possibilidade de vida em ambos os casos. Durante séculos, acreditou-se que a vida precisava de luz para existir. Mas a descoberta na Terra de organismos que se multiplicam na escuridão desafiou esse paradigma. Os organismos quimiotróficos encontrados no Rio Nevado sugerem que, pelo menos em teoria, a vida poderia ter existido nas profundezas do frio e seco planeta Marte. Mas e se Marte fosse quente e úmido? Para examinar a possibilidade de Marte ter sido quente e úmido, estou na região norte do Grande Lago Salgado, a parte mais salgada. A NASA descobriu evidências de que o hemisfério sul do planeta vermelho está coberto de cristais de sal, possivelmente resíduos de um oceano que secou. E alguns acham que este é o ambiente mais parecido com o de Marte na Terra. Segundo a teoria de que Marte foi quente e úmido, lagos e oceanos salgados como este teriam se formado há cerca de 4 bilhões de anos em Marte, tornando a superfície do planeta fértil centenas de milhões de anos antes que a da Terra. Mas, além do ambiente salino, o Sol também teria sido um obstáculo para a vida. A doutora Bonnie Baxter, do Westminster College, em Salt Lake City, faz um levantamento dos micróbios do lago. Ela investiga como esses organismos suportam a intensa luz solar em um dos ambientes mais salgados do planeta. Oi, Josh. Bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Então isso aqui é Marte na Terra. Sim, esse é o nosso laboratório em Marte. Tá bom. E por que aqui? Achamos que essas áreas inóspitas, onde a água é hipersalina, totalmente saturada de sal, reproduz bem aquela região de Marte. Segundo Bonnie, a sonda Odyssey da NASA obteve imagens em alta resolução do planeta vermelho que indicam o que podem ser antigos rios, 2 imensos oceanos que evaporaram e evidências de um efeito estufa semelhante ao da Terra, que ajudou a reter o calor. E isso pode ter criado as condições necessárias para a água existir. Mas só porque havia água, não quer dizer necessariamente que havia vida. A questão da vida. Em lugares assim, porque esse lugar me lembrou muito o Mar Morto. Sim. Esses ambientes muito salinos. Mas Isso, o nome isso. Mar Morto indicaria que não há vida lá. Certo. É verdade? Bem, pesquisadores nos anos 30 mostraram que o Mar Morto, na verdade, não era morto. Micro-organismos podiam sobreviver lá, provando que não está morto. Então, se existe vida aqui hoje, há chances de que havia em Marte há 4 bilhões de anos. Isso. Vamos procurar. Está bem. Para procurar evidências de vida nesse ambiente excepcionalmente salgado, Bonnie e eu vamos para o lago. Não sei se é igual a Marte ou não, mas parece outro mundo. Fantástico. Então, tudo isso é sal? Sim, sim. Todo este sal se separou da água. Incrível. Ah, é. É sal mesmo. E não parece nada com sal de cozinha. É muito mais salgado. Sim. Tá bom. Água em estado líquido geralmente é sinal de vida. Vamos procurar vida num lago de sal. É. Legal. Mas o ambiente do Grande Lago Salgado tem sal demais. Poucos organismos conseguiriam se adaptar e viver aqui. É rosa. É, sim. O lago inteiro é rosa ou só partes? Só essa parte isolada, hipersalina, que é a mais salgada. Segundo Bonnie, a cor rosa é a primeira pista de que a vida pode existir aqui. Aqui está fundo bastante? Aqui tá ótimo. Tá. Então, vamos procurar. Tá legal.
E o computador vai salvar todas as informações. É só isso? Só isso. De quantos precisamos? Vamos recolher 10 ao longo desse trajeto. Recolhendo 10 amostras diferentes, teremos dados suficientes para saber se organismos poderiam viver na superfície quente e úmida de Marte. Temos chances de recolher formas de vida? Claro. Sério? Sim. Em seguida, vamos para a margem procurar evidências de vida. E então? Bem, aqui estão os micróbios. Peguei a água que trouxemos e filtrei um pouco. E estas são as células que restaram. Isto aí é igual ao que está no lago. Mais concentrado. Veja que os micróbios estão bem mais próximos. Dá pra ver que é bem rosa. É. Que tipo de organismo é esse? Ah, bom, todo este grupo é de halófilos. Os halófilos são organismos unicelulares que florescem nessa sopa rica em cloreto de sódio. São tão pequenos que pode haver até 10 milhões desses organismos por centímetro cúbico. Mas como esses organismos poderiam viver aqui se outros morreriam em contato com água salgada? Eles bombeiam íons para fora de suas células, diminuindo a concentração de sal no interior. E como eles mantêm a pressão interna, de modo a não explodirem nem implodirem? Para compensar isso, eles acumulam açúcares internamente e outras coisas, impedindo assim que ocorra a lise. Lise? Que estourem. Ah, que exploda. Tá. Já sei, aprendi mais termos técnicos, mas deixa eu ver se eu entendi direito. Então, halófilos, halo significa sal e filo significa amigo. Isso. Os halófilos gostam de sal e se adaptaram a ele. Sim. E se adaptaram com mudanças especiais na estrutura das células. Bonnie explica que para a ação de bombear, os halófilos precisam de uma poderosa fonte de energia. E de onde eles tiram essa energia? Da luz do sol. Mas o problema é que a exposição aos raios ultravioleta é tanta que danifica o DNA. Como lidam com isso? Voltamos à cor rosa. Os halófilos precisam da luz do sol para obter energia, mas também precisam se proteger dela. E a evolução resolveu isso. Deixe-me mostrar. Recolhemos uma amostra mais cedo, antes que o sol estivesse tão forte, e a filtramos. Veja que a cor é bem diferente. As duas amostras são do Lago Salgado? São. Do mesmo dia? Isso. Mas horas diferentes? Sim. Veja que aqui a cor é bem mais vermelha e escura, porque as células tiveram de produzir mais carotenoides para protegê-los dos altos níveis de radiação. A descoberta de que halófilos vivem em ambientes de extremo calor e umidade prova que se Marte era assim no passado, a vida pode ter existido lá. Os cientistas continuam a debater se Marte era quente e úmido ou frio e seco. Mas as evidências sugerem que a vida era possível em ambos os casos. Próxima pergunta: como a vida teria chegado aqui? Os lugares mais óbvios para procurar são pontos de impacto na Terra. Vou pegar um avião para ver de perto a cratera mais famosa dos Estados Unidos. Eu vou visitar a cratera do meteoro para entender o fenômeno de uma colisão com a Terra. E quem vai me ajudar é Dante Laureta. Obrigado por vir. Valeu. Dante é diretor do Centro de Meteoritos da Universidade do Arizona. Segundo ele, formas de vida podem ter viajado de Marte até a Terra de carona dentro de um meteorito. Em média, recebemos 30 mil toneladas de escombros espaciais, ano após ano. São meteoritos que atravessam a atmosfera? A maioria é poeira, que é totalmente destruída na passagem para a atmosfera. Mas se for muito grande, o meteoro pode criar uma enorme cratera. E é isso que Dante está me levando para ver. Caramba, essa é a cratera do meteoro? É incrível, né? É enorme. Tem 1,5 km de diâmetro. Eu não imaginava que fosse tão grande. Tem 170 metros de profundidade. É? O objeto que atingiu a Terra e formou esta cratera tinha quase 1 milhão de toneladas. Formada há 50 mil anos, essa imensa cratera foi resultado do impacto de um meteoro com a força de 20 megatons de TNT. Isso equivale à maior arma atômica dos Estados Unidos. Se considerar que a idade da Terra é 4 bilhões e meio de anos, isso, algo assim ocorre na Terra a cada 100 mil anos. Cerca de 1000 crateras de meteoros foram encontradas na Terra. Esta é a mais bem conservada. Então nós podemos ver muitas dessas crateras na superfície de Marte? Ah, elas são muito comuns na superfície de Marte. Do mesmo tamanho? Não, são bem maiores. Marte tem as maiores crateras de impacto do Sistema Solar.
A bacia de impacto Hellas é a maior entre centenas de milhares de crateras em Marte. Foram criadas há cerca de 4 bilhões de anos durante o período do intenso bombardeamento tardio, quando Marte, localizado próximo ao cinturão de asteroides, foi atingido por meteoritos. Cabem 2 milhões de crateras do meteorito dentro dela, só o espaço. 2 milhões dessas crateras 2 milhões de crateras do meteoro. na cratera Hellas? Exatamente. Marte? A cratera Hellas é impressionante, com 2.000 quilômetros de largura e mais de 6 quilômetros de profundidade. Mas estou buscando evidências de que uma das crateras da Terra pode ter sido causada por uma fração de Marte portando formas de vida. Então, suponha que existia alguma forma extrema de vida há uns 4 bilhões de anos em Marte e ela foi lançada no espaço. Poderia ter vindo para a Terra? Sim, um mecanismo natural que pode transferir qualquer tipo de organismo biológico de Marte para a Terra se ele puder sobreviver dentro de uma rocha. Estou tentando descobrir se a vida na Terra pode ter vindo do planeta Marte. Já vimos que organismos conhecidos como extremófilos podem ter existido no planeta vermelho. Porém, Marte está a dezenas de milhões de quilômetros de distância. Como chegaram à Terra? O professor Dante Laureta sugere que meteoritos podem ter colaborado para trazer a vida ao nosso planeta. Vamos encontrar Marvin Kilgore, curador do Centro de Meteoritos da Universidade do Arizona, que se dedica a encontrá-los. Se há alguém que sabe encontrar meteoritos, é ele. Oi, Marvin. Sou Josh. Ele fareja meteoritos? Sim, eu estou tentando ensiná-lo a fazer isso. Marvin já rodou o mundo em busca de meteoritos que possam ajudar a comunidade científica a entender melhor o surgimento da vida na Terra. Então quer dizer que você procura meteoritos o tempo todo? Basicamente. Segundo Marvin, meteoritos são extremamente raros. De fato, se colocássemos todos os meteoritos já encontrados numa balança, pesariam menos que a produção mundial de ouro em um ano. Mas os que foram recuperados fornecem preciosas informações científicas que não podem ser obtidas em lugar algum na Terra. Será que tem problema se eu tentar um pouquinho? É bem simples. É? Como a maioria dos meteoritos contém quantidades expressivas de ferro e níquel, Marvin prendeu um detector especial de metais atrás de um quadriciclo ATV para ajudar na busca. Procurando meteoritos! Eu ouvi um bip agora! Certo, olha aí. Eu ouvi um bip. Pelo som parece ser grande, hein? É? Está na superfície. Muito bem, então cave assim, ao redor, e depois tire assim. O que é? Não é um meteorito. Bom, é um alarme falso. Crente não marciano. Parem as prensas, achamos lixo. Marvin já vasculhou regiões durante meses e até anos antes de encontrar um meteorito. Não é um meteorito. Mas a tonelada do metal está valendo $330. É. Se nós encontrarmos mais uns 15 mil desses, dá Nunca até se pra sabe descolar o um que troco, né? Após uma hora encontrando só lixo, nossa sorte finalmente melhorou. Josh, vem aqui. Eu encontrei um alvo grande aqui. E é tão grande que nem dá para localizar. Puxa, Isso. Tire tudo e empilhe. isso é música pros seus ouvidos, né, Marvin? Isso mesmo. O quê? Oh, meu Deus. E aí, é um meteorito? É um meteorito, eu diria que sim. Veja só como é denso. É bem pesado. O conteúdo de ferro que nos ajudou a encontrar o meteorito também o distingue das pedras da Terra. Com certeza não é da Terra, isso é... É um meteorito. Certamente é um meteorito. Dá pra saber se ele veio de Marte? Não, não é de Marte. Lembre que dos 50 mil fragmentos de meteoritos encontrados, só 35 ou 40 são de Marte. 35 ou 40? Só isso? Sim. Segundo Marvin, a quantidade de ferro é menor nos meteoritos de Marte do que naqueles que encontramos. Isso também os faz bem mais difíceis de achar. E este daqui? Este é um pedaço de Marte. É um pedaço que caiu na Nigéria, eu acredito que em 1911. Tô tocando num pedaço de Marte. Está segurando um pedaço de Marte. Poucos no mundo têm esse privilégio. Cara, eu tô segurando um pedaço de Marte. É Isso, incrível, né? isso é inacreditável. Provar que um meteorito era de Marte costumava ser difícil. Mas hoje os cientistas podem testar meteoritos encontrados na Terra comparando seus gases com amostras que a missão Viking da NASA extraiu do planeta vermelho em 1976.
E alguma forma de vida poderia pegar carona nele? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Em 1996, um grupo de cientistas publicou um artigo sugerindo exatamente isso. Em 7 de agosto de 1996, o presidente Bill Clinton declarou que fósseis de formas de vida primitivas haviam sido encontrados dentro de um meteorito de Marte. Hoje, a pedra 84001 levanta a possibilidade de vida. Esta pedra de Marte tornou-se alvo de controvérsias. Dante vai mostrar por quê em seu laboratório na Universidade do Arizona. Josh, este é o meteorito que foi manchete em 96. Chama-se Alan Hills 84001 ou ALH 84001. É um pedaço da crosta de Marte. É empolgante. Alguns cientistas acharam que continha evidências de vida fossilizada de Marte. Com 4,5 bilhões de anos de idade, essa pedra foi lançada no espaço há 16 milhões de anos e teria pousado na Terra há mais ou menos 13 mil anos. O fato de que pudesse indicar que havia vida em Marte era muito importante. Então a primeira reação foi dizer que essa pedra não indicava vida, e sim um lugar onde a vida poderia existir. Isso mesmo. Provar que a vida se originou em outro planeta seria a maior revolução científica desde que Copérnico negou o sistema solar centrado na Terra. Mas aí você está me dizendo que, com o tempo, essa ideia foi rejeitada. Como evidências originais, há carbonatos, água, há moléculas orgânicas com características interessantes que, para microbiólogos, se parecem muito com as de bactérias que eles examinam todos os dias. Tá certo. Eles tinham 4 linhas de evidências, mas diziam que sozinha, nenhuma delas provava vida. E que só as 4 juntas seriam a prova conclusiva de vida em Marte. Mas desde que a teoria sobre o ALH 84001 e a vida em Marte foi proposta, 3 das 4 linhas de evidência foram rejeitadas. Então, já que essa teoria foi derrubada, você acha que procurar vida em Marte, que o anúncio do presidente foi um embuste? De modo algum. O anúncio do Alan Hills 84001 criou todo o campo da astrobiologia e chamou a atenção para a possibilidade de vida em Marte. Minha busca por saber se a vida na Terra pode ter vindo de Marte me levou à cidade de Lead, em Dakota do Sul. Em profundos rincões do planeta, cientistas descobrem criaturas extraordinárias e redefinem as regras sobre como e onde a vida pode existir, com consequências sobre a ideia de que a vida na Terra pode ter vindo de outro planeta. Lá está ela, a mina de ouro Homestake. Antes de fechar em 2002, a mina de ouro Homestake era a maior, mais antiga e mais profunda do hemisfério ocidental. A primeira coisa a fazer é deixar a sua placa aqui. Tá bom. Depois eu venho buscar. A gaiola. Acho que essa aqui é a famosa gaiola. Agora transformada no Laboratório de Ciências Subterrâneas Sanford, esta mina tem quase 2,5 km de profundidade. Antes era o destino de mineiros em busca de fortuna, mas hoje é um centro de pesquisas científicas pioneiras. Escuta, até onde vai esse poço, hein? Ele vai até... tem 1.500 metros. Cynthia Anderson, especialista em formas de vida extremas, está me acompanhando nesta jornada. Ela vai me mostrar uma forma de vida tão extrema que pode redefinir os limites da vida. Quanto mais descemos, mais o planeta Terra se parece com Marte? Sim, vamos nos aproximando mais dos limites da vida. Então tem um limiar a partir do qual não esperamos encontrar nenhuma forma de vida. Ainda não sabemos. Por isso estamos descendo cada vez mais. Queremos descobrir esse limiar. Quanto maior a profundidade, maior a temperatura e maior a pressão atmosférica. Ambos podem eliminar os ingredientes tradicionalmente considerados essenciais para a vida. Chegamos. E vamos lá. Cuidado com o degrau. Tá bom. Me sinto em Marte. Não, Marte é mais embaixo. Ah, tá bom. Vimos no Rio Nevado que organismos podem sobreviver sem luz. E no Grande Lago Salgado que micróbios podem se adaptar a ambientes extremos. Foi exatamente aqui que colhemos as primeiras amostras de rocha e terra solta da superfície das pedras. E aqui estamos, buscando um organismo tão extremo que pode sobreviver a altas temperaturas, sob alta pressão e até sem oxigênio. Quer dizer que você estuda extremófilos bem radicais?
Sim, estudo organismos que vivem em ambientes muito extremos. A que profundidade eles chegam? Eles podem viver pelo menos a 3.000 metros da superfície e achamos que podem viver ainda mais abaixo. Que à medida que vão descendo, esses organismos conseguem suportar mais calor e viver em ambientes ainda mais extremos. Então, quanto maior a profundidade, mais extremas são as formas de vida? De uma certa maneira, sim. Sei. Há poucos anos, formas de vida em rochas a tantos quilômetros de profundidade era coisa de ficção científica. Com o aumento da pressão atmosférica e especialmente da temperatura, os cientistas achavam que os elementos necessários para sustentar a vida desapareceriam. Nós vamos extrair algumas amostras de rocha daqui. Mas esses extremófilos radicais contrariam totalmente essa ideia. Eles talvez até precisem ser protegidos do oxigênio, um veneno capaz de matá-los. A descoberta desses organismos ampliou as fronteiras da vida. Quer dizer que tem vida aqui? Existem organismos que sobrevivem dentro desta pedra. Não só sobrevivem, como também prosperam. Peraí, você está dizendo que eles não estão só na superfície, mas que estão dentro da própria pedra também? Isso, dentro da pedra. Lá dentro? Dentro da pedra. Olha, se você dissesse que tem vida aqui, na superfície exposta da pedra, eu diria, tudo bem, tem ar, tem umidade, mas se está dentro da pedra, do que se alimenta? Se alimenta dos minerais da própria rocha. Pode oxidar e extrair energia da própria rocha. Biólogos acreditam que bactérias encontradas em profundas minas como esta podem ser semelhantes às primeiras formas de vida na Terra. Portanto, a vida podia existir em uma época em que havia pouco ou nenhum oxigênio na atmosfera da Terra. Então não precisam de sol? Não precisam. E não precisam de ar? Nem de oxigênio, são anaeróbicos. Imagina então quando falamos de Marte, que nós mal começamos a explorar. Nós não escavamos nem 5 metros abaixo da superfície de Marte. Exato. A ciência continua a descobrir novos organismos. E a capacidade de sobreviver em ambientes aparentemente impossíveis é maior do que se pensava, o que aumenta a possibilidade de que uma forma de vida tenha existido em Marte, que talvez tenha conseguido chegar até a Terra. Há 15 anos ou mesmo há 10 anos, isso não teria sido considerado uma forma de vida. Hoje é o extremófilo. Exatamente. Hoje, achamos que não há vida em Marte. Daqui a 10 ou 15 anos, nós não sabemos. Isso. Isso é incrível. Eu acho isso incrível de verdade. A possibilidade de que haja vida em Marte é fascinante. Mas a busca verdadeira está apenas começando. Estou disposto a descobrir se a vida na Terra pode ter vindo de Marte. A NASA está com uma sonda no planeta agora mesmo. E estão buscando formas de vida em Marte neste momento. Ligar os motores. 2, 1, 0. Lançamento. Em 4 de agosto de 2007, a NASA lançou o foguete Delta II, dando início à jornada de 10 meses e 680 milhões de quilômetros da sonda Phoenix rumo ao planeta Marte. O objetivo da missão é saber mais sobre o clima e a geologia do planeta. Mas quero saber se encontrou evidências que sugerem que a vida está ou já esteve presente em Marte. Estou no Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona, em Tucson, de onde a sonda Phoenix é monitorada. A missão da sonda em Marte é realizar experimentos na região ártica do planeta. Pela primeira vez, essa região de Marte está sendo analisada em busca de evidências de água e talvez de vida. Uma vez por dia, a sonda envia os dados que coletou para a Terra, e isso está acontecendo agora. Nós somos convidados para dar uma olhada. Com cada nova informação, a história está sendo escrita. A atmosfera é vibrante. Temos ótimos dados, bem melhores do que da última vez. Este é Peter Smith, ele é chefe das operações de controle. Todos estão sob sua supervisão. Alguns sensores não funcionavam Estão bem. trocando ideias. Peter é o primeiro a saber de qualquer novidade descoberta pela sonda. Ele explica que a missão está numa fase crucial da diretriz da NASA, siga a água, segundo a qual buscar evidências de vida é basicamente buscar água em estado líquido. 372 é praticamente metade do que era. E segundo a avaliação de fotos recentes, eles estão chegando perto. Mark está encarregado de quê? Mark é o encarregado do sistema de câmeras.
Segundo Mark Lemon, a sonda tem uma câmera e um braço robótico especial usado para escavar o solo de Marte. Tem uma imagem que possam mostrar? Temos, sim. Com essas imagens, o controle pode determinar quais áreas no alcance do braço robótico da nave eles devem investigar. Nós selecionamos as 10 coisas mais interessantes que ainda não havíamos analisado em detalhes. Estamos tentando registrar todas com maior qualidade. Peter explica que essa missão é uma corrida contra o tempo. Tal como a Terra, Marte tem 4 estações por ano. A sonda está na região ártica e o inverno está chegando. Devido ao tempo, a sonda deve congelar e cessar suas operações. Você está encarregado das imagens. Já encontrou nelas algum indicador de vida, presente ou passada? Bom, as câmeras não foram criadas para achar vida, Sei. a não ser que algo apareça na nossa frente. Claro. Mas isso ainda não Até aconteceu. porque são extremófilos, são ridiculamente pequenos. Isso, é como estar aqui e olhar para uma pedra no chão. Você não vai encontrar extremófilos nela, nem que eles estejam lá. É. Até que possa analisar a pedra de perto. A sonda não encontrou evidências de vida, mas descobriu algo inesperado e incrível. Nós tiramos esta foto depois de escavarmos esta vala. E aqui vemos pequenos grãos esbranquiçados. É. E quando voltamos 4 dias depois e tiramos uma foto, não havia nada a não ser a superfície lisa onde estava. Peter explica que quando estava cavando, a sonda cortou pedaços de gelo. Esses pedaços sublimaram, ou seja, foram do estado sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Quer dizer que isso é importante. O fato de que o gelo desapareceu significa que não é sal nem outro mineral branco. Correto. Certo. O sal ou algum tipo de mineral não desapareceria em 4 dias. Tá legal, mas por que o gelo desapareceu e este material não? É que esse material é o topo de um lençol de gelo. Não sabemos sua profundidade, mas não é uma camada muito fina. Tá bom. Por isso é termicamente ligado a um reservatório que a mantém fria. Incrivelmente, essas imagens confirmam a presença de água congelada em Marte. E isso aumenta a probabilidade de que um dia encontraremos evidências de vida lá. Em termos do conhecimento que obtivemos com a sonda, até agora, sei que ainda falta muito, esta é a principal descoberta? Era exatamente isso que procurávamos. Essa descoberta foi um grande avanço. E embora a missão da NASA em Marte ainda não tenha encontrado evidências de vida no planeta vermelho, a cada missão, eles chegam mais perto. Minha jornada para saber se a vida na Terra pode ter vindo de Marte descobertas. De formas de vida capazes de viver onde a ciência antes achava impossível, até a primeira evidência concreta de que há água congelada no planeta vermelho. Mas qual a probabilidade de uma forma de vida viajar de Marte até a Terra? Poderia sobreviver a uma jornada de milhões de quilômetros pelo espaço? Para descobrir, estou em Pasadena, Califórnia, onde cientistas dos laboratórios de propulsão a jato tentam responder essas perguntas. É nesses laboratórios, talvez os mais limpos da Terra, que os verdadeiros homens de preto trabalham. Você é um dos homens de preto, é? Bom, oficialmente sim, mas não é como no cinema, não. Bob Kukol é diretor de proteção planetária do novo laboratório da NASA. Este é um assunto muito sério e o levamos a sério. Nós realmente protegemos os outros planetas. Bob e sua equipe trabalham para garantir que formas de vida da Terra não sejam transportadas para o espaço, especialmente para Marte. Para isso, montaram uma série de laboratórios onde são construídas todas as sondas e espaçonaves. Consegui acesso exclusivo a um deles e vou conhecer de perto o esforço feito pela NASA para impedir a contaminação interplanetária. Me diga o que fazer, hein? Tá bom. Primeiro temos que limpar os sapatos antes de entrar. Olha, eu nunca limpei esses sapatos, eles estão bem sujos. Limpar os sapatos é só o começo. A contaminação por uma partícula 200 vezes menor que um fio de cabelo pode ter sérias consequências. Por isso, procedimentos rígidos são necessários. Espera aí, que cheiro é esse? É de um agente químico usado para limpar a sala. Parece um desinfetante poderoso. E é. Este é apenas o vestiário.
Mas o esforço para impedir que formas de vida sejam transportadas entre os planetas já começa aqui. Eis a sua roupa. Tá bom. Isto envolve uma arte. Tá legal. Você pode apenas soltá-la. Não pode deixar que ela encoste no chão. Cada roupa individualmente lacrada é feita de um tecido especial, antiestático e antimicrobiano, que foi esterilizado com radiação gama. Isso impede que partículas de pele, cabelos e outros elementos contaminem o ambiente. Olha, quando você disse que passaríamos por esta sala, eu não imaginei que seria assim. Pois é. É legal ser um dos homens de preto. Ou, neste caso, de branco. Finalmente estou pronto para entrar num mundo que poucos conhecem. Quer dizer que, exceto técnicos e engenheiros da NASA... As pessoas não podem entrar aqui. Sei. Esta é uma área isolada. Você vai ver que, quando entrarmos, a equipe vai ter de ficar aqui fora, porque não pode seguir adiante. Incrível. Essa ducha de ar puro durante 10 segundos remove qualquer partícula remanescente. É o último passo antes de entrar no ambiente hiperlimpo da câmara de montagem de espaçonaves. É uma das salas mais limpas do planeta. É, muito limpa. E minha equipe está lá em cima, não é isso? Oi, gente. Tudo bem? Adoro o fato de não poder entrar aqui. Muito legal. A sala está sendo usada para preparar o equipamento necessário para a próxima missão da NASA a Marte. Antes da fase de lançamento, vai ser tudo montado nesse espaço aqui, não é isso? Isso mesmo. Tudo vem para cá e vai ser montado nesta sala. Levaremos todos os dispositivos para a Flórida, onde faremos a montagem final e onde será o lançamento. Mesmo com todas essas precauções, o equipamento é testado periodicamente em busca de micro-organismos. Nós entramos aqui e colhemos amostras biológicas, esfregando ou com uma espátula, como um médico faz para extrair uma cultura da garganta. Embora possa parecer ficção científica, a NASA acredita que certos micróbios podem sobreviver a viagens interplanetárias. Toda essa estrutura, acredite ou não, Sei. vai se aquecer tanto que será esterilizada antes que qualquer parte atinja Marte. Então, por que se preocupam em remover os micróbios agora? Porque está muito perto de dispositivos que pousarão lentamente em Marte. E uma coisa que preocupa muito a gente é que a contaminação passe de uma parte da espaçonave para a outra. Se um organismo escapar intacto, pode ser um desastre para a missão. Olha, essa ciência toda é impressionante, mas o que mais me espanta é como o menor dos micróbios pode ameaçar a missão. Pois é, queremos ter certeza de que se encontrarmos algo, será realmente uma coisa que estava em Marte e não que levamos conosco. Isso seria uma tragédia. Segundo Bob, há muitas evidências de que formas de vida podem sobreviver aos rigores de uma viagem espacial. Se a vida já existiu em Marte, não é impossível que tenha viajado até a Terra, talvez protegida, dentro de um meteorito. E essa forma de vida não só pode ter sobrevivido à jornada, como se reproduzido e prosperado. A vida na Terra veio de Marte? É uma pergunta simples que leva os cientistas a incríveis e importantes descobertas. Formas de vida que nem sabíamos existir, surgindo onde achávamos impossível. Aqui na Terra e talvez em Marte. É uma nova e eletrizante fronteira para a ciência. Sem água, sem vida, sem futuro. No entanto, uma série de desastres transformou esta terra inculta e sem vida em um planeta azul. Com montanhas cobertas de gelo, selvas exuberantes e cânions sinuosos. Uma história sendo escrita há 4 bilhões e meio de anos. E que começa com uma explosão. Maravilhas da natureza. A história do mundo. Há pouco mais de 4 bilhões e meio de anos, um acontecimento mudou para sempre o nosso mundo. Um planeta do tamanho de Marte colidiu contra o nosso, fundindo os dois.
Essa colisão deu início ao movimento que acabaria mudando o nosso mundo, transformando-o de área desolada no planeta verdejante que conhecemos hoje. Todos os dias aprendemos coisas novas sobre o nosso planeta. E esse não é o tipo de geologia que pode ser examinado em laboratório. Para entendê-lo, é preciso um tipo especial de cientista, que vai ao extremo para conseguir respostas. Para desvendar a verdadeira história do mundo, é preciso vivê-la. E o que se descobriu foi que uma combinação de uma série de catástrofes e violentos cataclismos deu origem ao mundo como o conhecemos. Este tranquilo planeta azul foi forjado pelo Armagedon. 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra era um inferno vulcânico. Os gases desse caos formaram uma atmosfera primitiva. Hidrogênio combinado ao oxigênio criaram água, que acabou cobrindo o planeta. Mas no início, não havia terra nos vastos mares do planeta. Apenas água tingida de verde pelo vazamento de ferro do núcleo da Terra. Então, de onde veio a Terra? A resposta não está na superfície, mas nas profundezas do coração do planeta. O mundo como o conhecemos flutua sobre um mar de rocha derretida, o magma, que borbulha sob a crosta onde pisamos. Quando os dois mundos colidiram há 4 bilhões e meio de anos, eles se fundiram e formaram um planeta tão enorme que as pressões extremas derreteram o seu interior. O resultado foi lava, rocha que se derreteu ao ser submetida a temperaturas extremas. Essa é a essência que criou o mundo. Nos oceanos da Terra ainda jovem, cuja crosta tinha apenas 5 quilômetros de profundidade, a lava forçaria o seu caminho para cima através de pontos vulneráveis conhecidos como hotspots, espalhados por todo o planeta. E perto da costa do Havaí, o geólogo Lloyd French consegue vê-los ainda ativos. Ele está observando um processo que se repete há mais de 4 bilhões de anos. Vejam, é dessa maneira que as ilhas se formam. São rochas derretidas, não é uma lareira com lenha queimando. Na verdade, são rochas incandescentes. O magma líquido originário da fornalha mais abaixo força seu caminho através da crosta. E quando a lava atinge a água, ela se solidifica. É possível ver a formação de uma crosta no contato com a água. Começa com centímetros lentamente, são alguns metros e, de repente, há uma nova ilha relativamente desenvolvida. À medida que a lava se acumula sobre a crosta recém-solidificada, mais terra se eleva do mar. E eis que surge uma ilha. Há 4 bilhões de anos, o nosso planeta era um mundo de ilhas vulcânicas erguendo-se num mar verde nocivo. Mas isso é só um lado da história. Transformar ilhas em continentes requer uma força ainda mais incontrolável que aquela da lava. A superfície do globo é composta por placas tectônicas, segmentos da crosta terrestre que se irradiam através de pontos vulneráveis no leito do oceano e migram sobre o magma no interior da Terra. Seus limites são marcados por uma enorme quantidade de atividade vulcânica, pois a colisão entre as placas lembra o apocalipse.
Quando as placas entram em fricção, projetam a crosta para cima, formando gigantescas cadeias montanhosas, criando na Terra um verdadeiro inferno de atividade vulcânica. Essa atividade se chama deriva continental. E essa é a força que constrói o mundo. Por bilhões de anos, a deriva continental acumularia massas de terra cada vez maiores. Até que cerca de 1,8 bilhões de anos atrás, uma colisão gigantesca criou condições que revolucionariam a vida na Terra. O aventureiro Will Gadd foi ao Grand Canyon, onde o geólogo Carl Carlstrom lhe mostrará evidências desse evento. No interior do cânion há uma camada de rocha de mais de 2 bilhões de anos de idade. Uma evidência crucial na história da Terra, porque carrega todas as marcas características de uma colisão continental. Olha só isso, isso é fantástico. Veja as camadas e as faixas aqui. Essas aqui são rochas metamórficas. E o que são essas faixas aqui? Bom, imagine a força da colisão de 2 continentes. E dá para ver as evidências, elas correm por aqui. São essas faixas aqui. Isso são indícios de que essas rochas foram formadas por uma pressão tremenda durante uma colisão de placas tectônicas 1,8 bilhões de anos atrás. E estão entre as rochas mais antigas do Grand Canyon. Esta rocha marca o momento em que um continente foi criado. Cerca de 1,8 bilhões de anos atrás, um pequeno grupo de ilhas pré-históricas se interpôs no caminho da massa de terra gigante enquanto ela derivava pela crosta terrestre. Um dia, essa massa continental daria origem à América. Ela passou por sobre as ilhas, esmagando-as e retorcendo-as em um caldeirão de fogo que acabou por fundi-las e transformá-las em um único continente gigante. O primeiro supercontinente do mundo, Rodinia. O litoral da Rodinia serviu de berço para um salto espetacular da vida. Em suas águas rasas, organismos unicelulares combinados deram origem a algas primitivas, que converteriam luz do sol em oxigênio. E esse oxigênio criaria condições para o salto seguinte, a vida animal. A vida teve 1,5 bilhão de anos para prosperar. Mas outro desastre global espreitava e mataria quase todas as criaturas no planeta. 300 milhões de anos atrás, o mundo estava repleto de vida. Mas a vida é frágil. Não precisa muito para que ela seja extinta. E uma cadeia de eventos iminentes quase provocou sua extinção. O aventureiro Will Gadd e o geólogo Matt Gand estão nos limites do Saara em busca de uma pista desse evento. Embora nos pareça enorme, em termos geológicos, o Saara é considerado pequeno. Quer mesmo essa rocha? Quero algo conclusivo. Isso porque a busca de Matt remonta a um tempo em que o Saara era muito, muito maior. Você achou? Peguei, Matt. Bem-vindo de volta. E ótimo. É? Era exatamente isso que eu queria.
A pedra indica que este lugar abrigava um deserto cerca de 250 milhões de anos atrás, mas há muito mais o que contar. Este deserto não era o Saara como o conhecemos hoje. Isto vem de um deserto bem mais antigo, de um ancestral do Saara. E eu até tenho um outro membro da família aqui. Esta rocha vem do Reino Unido. Da Inglaterra? Do norte da Inglaterra. E é do mesmíssimo deserto de onde veio esta rocha. As rochas do Saara e da Inglaterra vêm da mesma camada de arenito localizada entre os dois países. Apenas um tipo de evento criaria um deserto que se estende por dois continentes modernos. E esse evento está intimamente ligado à migração dos continentes pelo planeta. 300 milhões de anos atrás, uma colisão entre duas enormes massas continentais forçou a elevação do terreno, formando um gigantesco supercontinente, maior do que a Rodínia, chamado Pangeia, que significa toda a Terra. A colisão empurrou para cima uma cadeia de montanhas colossal, maior do que o Himalaia, que cortava todo o centro do supercontinente. Essas montanhas contribuiriam para a catástrofe que se abateria sobre o mundo. Sua extrema altitude afetou os padrões climáticos do enorme continente. Ao atingirem as encostas dessas terras altas, as nuvens vindas do oceano eram forçadas a se deslocar para o alto, criando a chamada base de nuvens. Incapazes de atingir o interior do continente, as nuvens passaram a acumular muita umidade até que a condensação inundasse a costa de chuva. E essa precipitação transformou o litoral em um paraíso exuberante. Mas como as montanhas impediam a chegada da chuva ao coração do continente, o centro da Pangeia se tornou um superdeserto. Ele tinha 10 vezes o tamanho do Saara e cobria 60% do terreno. Os vestígios desse superdeserto podem ser encontrados não só no Saara, mas por todo o planeta. O Grand Canyon, a maior maravilha natural dos Estados Unidos, guarda um segredo incrível de seu passado. E o geólogo Larry Coates vai encontrá-lo. O Grand Canyon é um dos poucos lugares na Terra que apresenta um talho natural nas camadas de rocha que nos permite observar seu passado geológico. À medida que descemos no Canyon, voltamos milhões e até bilhões de anos no passado. Aqui, Larry consegue visualizar que parte do Canyon é composta por grandes dunas formadas pelo vento. Quando as dunas de areia se formaram, grãos de areia foram soprados duna acima e desceram pelo outro lado. E no decorrer de milênios, essa areia foi enterrada em profundidade suficiente para se transformar em pedra. Essas camadas são uma prova de que há 265 milhões de anos, o maior deserto do mundo cobria não apenas a África, mas também as Américas. Esse deserto coincidiu com a extinção mais devastadora da história do mundo. Perto de 90% da vida selvagem do planeta foi extinta. Cientistas ainda estão divididos sobre o que causou essa extinção. A teoria mais conhecida afirma que grandes erupções vulcânicas liberaram metano na atmosfera, envenenando o globo. Isso teria coincidido com um enorme aumento nas temperaturas de todo o planeta, originando o superdeserto da Pangeia e dizimando a maior parte dos seres vivos.
Essa mudança climática tão profunda daria início ao próximo capítulo da vida. Mas os sobreviventes desse apocalipse estavam para vivenciar outra catástrofe que literalmente despedaçaria o mundo. Há 250 milhões de anos, o nosso mundo caminhava para a extinção. Era um planeta árido e quente, dominado por um supercontinente enorme e um deserto que cobria a maior parte da Terra. Mas tudo isso estava para mudar. No norte do Saara, o paleontólogo Matt Lamana tem explorado uma parte do deserto que conta uma história incrivelmente diferente. Esta é a base do dente de um peixe-serra. Ele é parente dos tubarões. E isto está encostado num pedaço de carapaça de tartaruga, aqui. Mas como é possível encontrar criaturas marinhas como estas em pleno deserto? Só há uma explicação plausível. Em algum momento em sua história, o Saara esteve submerso. Estamos no mundo marinho raso. Em um canal de maré, e a maré está subindo e baixando. Teria sido um paraíso tropical se comparado ao que é hoje. Mas esse paraíso guardava uma surpresa ainda maior. Enquanto escavava a área, a equipe de Matt encontrou os ossos de um dos maiores exemplares de dinossauro. Ele devia ter entre 24 e 27 metros de comprimento. E devia pesar entre 40 e 45 toneladas. Esta era a terra dos dinossauros. Um mundo sufocante, colossal, dominado por gigantes. E criaturas desse porte não sobreviveriam sem quantidades enormes de vegetação. Então, o que aconteceu ao mundo deserto da Pangeia para provocar tamanha mudança? A resposta a essa pergunta pode ser encontrada nas profundezas da selva na América do Sul. Aqui, os geólogos Hans Krause e Terry Aiken viajam até o coração da Venezuela em busca de pistas sobre o que teria posto fim ao supercontinente. Um dos lugares de mais difícil acesso do planeta. O destino deles é Ayantepui, a Montanha do Diabo, uma parede de pedra de 1,5 km de altura que carrega as cicatrizes de um evento cataclísmico. E eles encontram o que estão procurando em meio a uma paisagem de pináculos misteriosos e rochas fraturadas no topo da Ayantepui. Hans e Terry vieram até aqui para descobrir o que milhões de anos atrás pôde ter transformado um deserto num paraíso. Pois para olhos treinados, milhares e milhares de fendas verticais podem revelar como esta paisagem foi criada. Chama a atenção os formatos quadrado e de diamante das torres que refletem um padrão de fraturas na rocha. Essas rachaduras na rocha foram causadas por um evento muitíssimo importante. Elas indicam o ponto em que a Pangeia, o continente gigantesco, se partiu. Mais uma vez, as placas tectônicas que migram pelo mundo estavam se movimentando, só que agora afastando-se umas das outras. Centímetro a centímetro, milênio a milênio, o antigo supercontinente se separou, dando origem a vários continentes, incluindo a América do Sul.
O traumatismo singular sofrido por essa área esculpiu penhascos de tirar o fôlego, que formam um conjunto espetacular de cachoeiras, que caem em mais de 1,5 km do topo do Ayantepui nos últimos 70 milhões de anos. Estas são as Cataratas Angel. Mas Ayantepui não era o único lugar que estava se movimentando. À medida que o supercontinente se afastou, o terreno que viria a ser o Saara desabou. Permitindo que mares pré-históricos inundassem o deserto e criassem o Oceano Atlântico. Esse momento definiu o mundo moderno. No decorrer de milhões de anos, os continentes que conhecemos começariam a tomar forma, esculpindo as suas maravilhas naturais na paisagem. Ele criaria o Grand Canyon e daria forma ao continente americano. Há mais de 2 bilhões de anos, o leito rochoso do Grand Canyon foi moldado a fogo. Esmagado por forças monumentais, ele ajudou a moldar um continente. Curtido sob o calor escaldante do deserto que cobria o mundo. Mas ele seria inundado. Repetidamente no decorrer de sua história, o Grand Canyon ficou submerso sob os mares da Terra pré-histórica. Antigas criaturas marinhas, há muito extintas, sobreviveram como fósseis nas camadas geológicas das paredes do cânion, como evidências de mares há tempos desaparecidos. Há fósseis de pequenas criaturas marinhas, esponjas, bem parecidas com as encontradas nos oceanos hoje em dia. Há braquiópodes, uma espécie de marisco estriado. Essas camadas provam que 250 milhões de anos atrás o cânion estava sob a água, assim como esteve submerso mais recentemente. Pois 90 milhões de anos atrás, a América estava em movimento. Todo o meio oeste americano ficava sob um raso mar tropical. E o que transformou isso nas grandes planícies norte-americanas foi uma força capaz de mover montanhas. E à medida que migrava pelo mundo, a rota da placa norte-americana foi bloqueada pelo Pacífico. As duas placas colidiram num choque de titãs, cuja conclusão não poderia ser outra. A colisão empurrou a Terra, criando uma falha enorme. E a planície do Colorado deslocou-se verticalmente 5 quilômetros para o alto. A elevação do terreno teria um efeito profundo nos mares que cobriam o continente. O mar continental escoou e abriu caminho para a Mesoamérica. E o continente à deriva se chocou contra a placa do Pacífico, dando origem às montanhas rochosas. Rios começaram a descer pelas encostas das montanhas. E o rio Colorado correu pela planície. Com o tempo, ele esculpiria um dos maiores monumentos no Planalto de Arenito, o Grand Canyon. Hoje o rio fica a 1,5 km abaixo da planície
Mas para chegar lá, ele realizou uma jornada épica através do tempo. Will Gadd e o geólogo Micah Jessop vão escalar um pináculo de 120 metros para descobrir qual foi a distância que o Colorado percorreu. Olha a cabeça! Cabeça! Nossa, isso foi ótimo. Boa rota, não é? Muito boa. Que vista, hein? Nada mal. O que Will e Micah observam não é um simples espaço vazio. O rio Colorado desgastou camada após camada de rochas vermelhas do platô. De seu ponto de vista, no topo de uma lasca minúscula das camadas ausentes, eles podem ver como a Terra foi carcomida, deixando-a exposta aos elementos. Exposta na rocha vermelha abaixo deles está toda a história da América. Estas camadas registram o mais famoso desastre de toda a história apocalíptica do planeta. Há 65 milhões de anos, um asteroide imenso atingiu a Terra. O impacto, combinado a um aumento na atividade vulcânica, deu início a um inverno nuclear que extinguiria os dinossauros. Nada com peso superior a 10 quilos sobreviveu. As criaturas mais aptas a sobreviver a essa catástrofe eram os mamíferos. Com o tempo, eles assumiriam distintas formas e tamanhos, espalhando-se por todo o planeta. Mas eles também precisariam sobreviver a várias provações. Nas profundezas do mar da Austrália estão as evidências de uma outra grande catástrofe. Uma catástrofe que afetaria profundamente o mundo. Uma equipe de mergulhadores arrisca a vida para encontrá-las. Muito bem. E o que eles trouxeram é uma coisa que não deveria existir. Rocha de Recife. Mas ela vem de um lugar profundo demais para a sobrevivência de um Recife. Só pode haver uma explicação. Em algum momento, o nível do mar deve ter estado bem mais abaixo do que está hoje. E que tipo de catástrofe poderia levar o nível do mar a baixar mais de 50 metros? E a resposta é uma era glacial. Bem-vindo ao Alasca. 12 mil anos atrás, o mundo estava envolto numa era glacial. Os polos se estenderam por todo o planeta, até um terço do mundo estar coberto em gelo. Os vestígios dessa era glacial continuam visíveis ainda hoje, evidências de uma época em que as geleiras cobriam o mundo. Will Gadd está aqui com Peter Hausler, um especialista em gelo, para explorar um dos lugares mais perigosos do mundo, o fundo de uma geleira. Corda! Pronto, lá vamos nós. Só tem um jeito de descer. Cara. Uma geleira é composta de milhões de toneladas de gelo compactado que descem a montanha à razão de 30 centímetros por dia. Cerca de 3 milhões de anos atrás, atividades tectônicas somadas a mudanças diminutas na rotação da Terra em torno do Sol permitiu que geleiras como esta tomassem o mundo.
À medida que as temperaturas globais caíram vertiginosamente, as frequentes nevascas começaram a se compactar, fundindo-se e formando uma grande massa de gelo. E a neve continuou caindo, expulsando molécula por molécula de ar até não haver mais nada. Só gelo sólido. O gelo começou a fluir sob o seu próprio peso. E milhões de geleiras desceram implacavelmente dos polos como uma lenta onda de maré engolindo o mundo. Tinha início a Era Glacial. O Alasca ainda contém geleiras que se formaram nessa era quando literalmente remoldaram o mundo. Essas geleiras aqui são capazes de ruir montanhas, de fazê-las em pedacinhos. Portanto, as rochas que estavam nas montanhas agora estão aqui embaixo, no meio da geleira. E aí a geleira age como uma esteira, arrastando a montanha, levando os sedimentos por este caminho até o oceano. E não houve apenas uma era glacial, houve dezenas. E cada uma durou milhares de anos. Acabamos de sair da última agora. Essa foi muito boa. É isso aí! O gelo nestas geleiras aprisionou a água dos oceanos, provocando uma baixa no nível dos oceanos em geral, que mudaria o mundo radicalmente. A era glacial teve um efeito marcante sobre a vida em todo o planeta. E Thomas Stiglitz, geofísico marinho, está procurando evidências disso na atualidade. Sua busca o trouxe a um litoral remoto no norte da Austrália, onde ele investiga um fenômeno muito particular. Estou tentando encontrar. Aqui está. Acho que achei. Eu vi essa coisa borbulhando e o que está saindo daqui é água doce. E é potável. Isto é um Monkey Hole. É um canal submarino que segue o curso de um rio antigo. Ou seja, é incrível, mas existe água doce fluindo sob o oceano. Como tal aberração da natureza pode existir? O fato de que os Monkey Holes são encontrados ao longo destes canais de rio revela que em algum momento, no passado geológico, o nível do mar deve ter estado baixo para poder formar esses canais, senão não estariam lá. 12 mil anos atrás, a era glacial provocou a queda do nível dos mares no mundo todo. Isso expôs o litoral da Austrália, criando rios que hoje levam água doce até o mar. Mas a era glacial não alterou apenas a Austrália. No leste do Saara, Matt Gage está explorando uma antiga rede de cavernas de 12 mil anos. E ele encontra a última coisa que se espera encontrar no deserto. Imagens fantásticas de pessoas nadando numa savana exuberante. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Ver pinturas de pessoas nadando em um lago no meio do deserto do Saara e pinturas que datam de 12 mil anos. É incrível considerando que não há nada por ali por centenas de quilômetros. 12 mil anos atrás havia uma catarata aqui. Alimentando um oásis que cobria a maior parte do terreno. A última era glacial afetou o clima tão profundamente que o que antes era deserto tornou-se um paraíso verde e exuberante. A mudança climática foi uma oportunidade de ouro para o homem, e não só no Saara. No Alasca, a queda no nível do mar revelou uma ligação por terra até o Estreito de Bering, permitindo aos humanos acessarem a América. E o gelo moldaria o continente de várias maneiras.
À medida que a era glacial chegou ao fim, o gelo aprisionado nas geleiras no topo do mundo começou a derreter. No oeste americano, enchentes relâmpago causadas pelas águas do degelo das geleiras desceriam pelas encostas das montanhas rochosas e percorreriam o Grand Canyon. A água do degelo carregou consigo penedos enormes que antes estavam presos às geleiras, e eles levantaram rochas do leito do rio, erodindo as paredes do cânion. Nascido do fogo da colisão continental, o Grand Canyon acabou sendo esculpido pelo gelo. O gelo é uma força incrivelmente destrutiva, mesmo não na forma de geleira. Até algo tão minúsculo quanto uma gotícula de água é capaz de penetrar nas fendas do cânion, e quando ela congela, pode provocar a queda de rochas na borda. No decorrer de milhões de anos, forças como esta deram forma ao mundo. E mesmo depois da última era glacial, elas continuam a desgastar cânions, criar vales profundos e reduzir montanhas a planícies. E elas ainda irão mudar o nosso mundo de maneira que só estamos começando a entender. As maravilhas da natureza estão em movimento constante. As suas grandiosas maravilhas são moldadas a todo instante por uma combinação de erosão climática e forças geológicas. A atividade tectônica que vem construindo continentes há 4 bilhões de anos continua a construir terras ainda hoje. E isso está bem visível no Alasca, que é uma das áreas vulcânicas mais ativas do planeta. Ele contém 41 vulcões ativos. O mais perigoso é Monte Augustine. E o vulcanólogo John Power veio aqui monitorar uma área que entrou em erupção recentemente. Esta parte do vulcão é 100 metros ou mais alta do que esta área aqui antes da erupção. Isto que está diante de nós veio de mais ou menos uns 10 quilômetros sob a superfície. As forças vulcânicas que dão forma ao nosso mundo continuam a deslocar novas terras para cima no Alasca com uma rapidez incrível. Este terreno onde estamos tem apenas uns 12 ou 13 meses de existência. Com certeza está entre os mais recentes que existem no Alasca. E sob o gelo, forças primitivas que têm construído a Terra nos últimos 4 bilhões de anos ainda estão irrompendo pela superfície. Contudo, mesmo enquanto novas terras se erguem, outras partes do mundo estão desaparecendo. Entre os últimos 15 e 20 anos, as temperaturas no Alasca vêm subindo cada vez mais. E bem acima do vale do Rio Nique, no sul do Alasca, os seus efeitos aparecem mais abaixo, no leito do vale. Certa vez, todo este vale já esteve coberto por uma geleira. Hoje, onde antes havia gelo, árvores cobrem o chão do vale, forçando a geleira de volta para as montanhas. A vida como a conhecemos está deixando a sua marca por todo o planeta. Mas o que o futuro reserva para o nosso mundo? Daqui a 200 milhões de anos, a deriva continental vai reunir toda a Terra novamente e criar outro supercontinente gigantesco. Pangeia Última.
será tão enorme que um super deserto gigantesco novamente ficará em seu coração. Quem sabe se a humanidade ainda estará presente para vê-lo? Os dinossauros dominaram o mundo durante 150 milhões de anos. O Homo sapiens só existe há cerca de 200 mil anos. Já alteramos mais radicalmente do que qualquer outra criatura na história da Terra. Mas em termos geológicos somos apenas um pontinho no tempo. 4 bilhões e meio de anos de história nos ensinaram que as forças que criaram as maravilhas naturais de que desfrutamos hoje criarão paisagens ainda